está chegando agora, tá? Excelente terça-feira para vocês. Então, sabe o que aconteceu? Eu pulei uma aula, viu? Eu dei a aula 21 para vocês e pulei a 19h20, tá? Então, hoje, eu vou dar aula 19h20, eu vou retroceder, tá? Porque na minha cabeça eu achei que eu tinha dado essa aula, e quando eu cheguei em casa para postar, eu vi que eu pulei, né? Lá só está postado até o 18. Por isso que se você, às vezes o aluno quer rever a aula, enfim, se você foi lá no plural, não está lá, exatamente porque eu vou postar hoje as duas, né? Eu vou postar a aula, hoje essa aula, 19h20, e a aula 21 que eu tinha dado na semana passada para ficar no plural, para ficar na sequência certinha, tá? Então, hoje, excepcionalmente, vocês terão a aula 19h20, tá? 19h20. E eu me lembro também que a aula 21 eu não cheguei a terminar, né? Eu dividi ela em duas, então a gente avança mais um pouquinho. E na próxima aula, eu termino a 21 e já faço a correção dos dois, tá? Faço a correção dos dois. Você sabe que elas podem entrar? Assim, no horário máximo, né? Na aula? Não. Vim aqui. Porque o portal foi mais tarde, já era para 7h10, ele é 7h15. 7h15? E o controle do portão eu não tenho esse horário de... Tem que perguntar lá depois, quando foi embora. O Eliseu disse que não sabia que a hora era metade, então só estava vindo agora. Ah, tá. Então, do controle presencial eu não tenho. Quem sabe é o menino lá, o que fica ali na porta, né? Ah, o Eliseu viria para cá hoje. Ele vai vir. Eita, mas será que ele vai poder entrar mais tarde? Fiquei na dúvida agora, hein? Fiquei na dúvida. Vamos lá, então. Vamos trabalhar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. E vocês vão colocar, então, no aulas 19h20, tá? Estrutura da população ativa. Deixa só minha tela compartilhar aqui. E vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer pequenas leituras e a gente, então, vai conversando, tá? Todos estão vendo essa tela? Deixa eu puxar um pouquinho para cá e vamos conversar um pouquinho. Bem, primeiramente, quando falamos de estrutura da população, nós estamos falando popularmente, da pirâmide etária, né? Todo país tem sua pirâmide porque é uma forma analítica e fornece dados estatísticos para que o país ele possa saber mais ou menos com quem ele tem, ou seja, com quem que ele pode contar, ou como esse país está se desenvolvendo do ponto de vista da faixa etária, né, em média de idade da sua população total. O país precisa saber porque, ora, há necessidade de campanhas, né, valorizando a família e valorizando, obviamente, filhos, quando começa a faltar, né? Claro, pegando na parte da aula que nós vamos falar, porque quando falamos de estrutura, como está aí no livro de vocês, quando falamos de estrutura da população ativa, do ponto de vista governamental, nós estamos falando da população mais importante, porque é aquela que gera riqueza para o país através do PIB e através do recolhimento de tributação. Então, por uma questão, bom dia, por uma questão aí, então, por questões relacionadas à geração de riqueza, então hoje nós vamos trabalhar essa fração populacional, ou essa faixa, né, que fica na estrutura etária da população. Tá. Com o nome de estrutura da população ativa, trata-se daquela faixa etária de 19 a 59, que a estrutura etária da população, então, divide e diz, portanto, populações aptas ao trabalho, tá? E aqui tem uma coisa que o aluno ele tem que tomar muito cuidado para não cair nesse entendimento, que pode fazer ele errar questões relacionadas a esse tema. Quando a gente fala de população ativa, nós estamos falando da faixa etária, não estamos falando se ele está trabalhando ou não. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque se a pessoa está trabalhando, ela está ocupada. Se a pessoa ela está desempregada, ela está desocupada.
mas independentemente, ela faz parte da população ativa. Porque a população ativa, ela mede faixa etária. Ela não mede se a pessoa está trabalhando ou não. Certo? Até porque, país como o Brasil, por exemplo, nós temos uma porcentagem muito grande de pessoas na informalidade. Só que são pessoas que estão na faixa apta ao trabalho. Certo? E outra coisa que também não é considerado, tá? A nível só de informação, outra coisa que não é considerado é a questão relacionada a se a pessoa continua trabalhando após os 59, normal, ou se ela começa a trabalhar antes, com 17, 18 anos, também normal. Por quê? Porque aqui você passa régua, né, para fazer análise, você tira uma média. Mas isso não quer dizer que a pessoa não avance, né? Eu tenho um colega professor que se aposentou ano passado, e se aposentou com 73 anos. Ele já era aposentado do Estado, colega de profissão, né? Na outra escola do trabalho, e ele se aposentou ano passado com 73. Olha só, né? Esticou, né? Teve longevidade no trabalho até 73 anos, né? Mas dirige um senhor, né, extremamente lúcido, professor de física, e os alunos gostavam muito dele. É que chega um momento que, né, também precisa, como é que fala, se dedicar a outras coisas, mas ele trabalhou até os 73. Então, isso é muito relativo. Mas a nível de estudo, certo? Beleza? A nível aí de estudo, então, tudo certo, tá? Então, nessa parte aí, tranquilo, tá? Beleza? Opa, vamos pra frente. Aí, vou pedir pra você vir mais um, pra não ficar do lado dele. Mais um. Aí. Isso. Então, desculpa aí, né? É uma questão mesmo de distanciar. Então, o que nós vamos analisar, então, a partir dessas primeiras informações? Vou pedir para que vocês coloquem no gráfico, tá? É um gráfico que tem aí, e que mostra essa distribuição, esse percentual, tá, de PA. E aqui nós temos um comparativo de 2003 a 2014, tá? Só que hoje a análise, ela vai ser em cima da figura da mulher no mercado de trabalho. Né? A gente já vem falando isso em aulas anteriores, tá? Já vem falando que a mulher, a cada ano que passa, vem ocupando grandes fatias de mercado, de oportunidade de trabalho, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar a PA, que é a população economicamente ativa, certo? Mas nós vamos dar um foco, uma atenção em relação à figura, né, da mulher, ou seja, das mulheres que vêm, cada ano que passa, vem representando, ou vem tendo representatividade no mercado de trabalho. Analisem, olhem o gráfico aí da página, vocês que estão aqui na sala, pessoal que está em casa. Deixa eu pegar aqui a página, a página mesmo, primeira, né, não mudou. E eu quero que vocês observem o seguinte, de 2003 e 2014, percebam algumas alterações que nós estamos... Porque o que acontece? Isso daqui é um gráfico de colunas e ele dá algumas informações e ele termina com um dado, a chamada não economicamente ativa, tá? Então, em 2003, notem que as mulheres, em quantidade, elas têm a população feminina é maior que a masculina do ponto de vista das pessoas aptas ao trabalho, só que no trabalho em si, os homens, em 2003, né, a quantidade de homens trabalhando é maior. Tudo bem? Então, aqui fica nítido, né? Nós temos, em idade ativa, 53% de mulheres e 46% homens. Mas, economicamente ativa, a inversão. Então, em 2003, nós tínhamos mais homens trabalhando do que mulheres. Isso em 2003. E aqui, olha a questão, né? Quase não, né? Nós temos aí 14% percentual de homens que estavam trabalhando em relação às mulheres, tá? Em 2003. Desocupado invertia, né? Nós tínhamos quase que 10% de mulheres desocupadas em relação aos homens no mercado de trabalho. E na somatória, não economicamente ativa, 65% mulheres, quase 36% homens, tá? Então, em 2003, nós temos essa diferença,
E se você retroceder, quanto mais você retroceder, esse índice ele tende a aumentar. Porque a gente aí entra num caráter cultural de que quanto mais para trás você vai, mais a função das mulheres ela fica no lar. Quanto mais você retrocede, né? E aí tem uma questão cultural posta. Não que as mulheres não estudavam no passado, estudavam, mas era uma realização pessoal e que acabava não entrando no profissional, porque culturalmente o homem era aquele provedor e que ele que tinha que dar conta da administração do lar, né? E cabia às mulheres, portanto, a administração do lar, que envolve filhos, envolve toda essa dinâmica aí. Mas é o sentido inverso, porque quando você vem chegando mais próximo ao contemporâneo, à nossa realidade, nós temos aí o quê? Nós temos quase que a equiparação. Ou seja, cada ano que passa, né, mulheres vêm conseguindo espaços, né? Ainda não de maneira igualitária, mas isso é só uma questão de tempo, tá? E isso é bom, porque o que acontece? Pelo menos eu vejo assim, tá? Eu acho que no ambiente... Fala mais Eliseu, tá bom, obrigada. No ambiente de trabalho, eu acho que soma, tá? Quando você tem, nas corporações, nas empresas, quando você tem homens e mulheres. Eu acho que soma, eu acho que um pode aprender com o outro, né? Dentro do trabalho, enfim, né? Nessas questões. Dá uma olhadinha no gráfico de vocês, em 2014, dá uma olhadinha lá. 14, notem que há algumas alterações, né? Podem perceber. E a alteração, ela é proporcional, tá? Se sobe o gênero feminino, baixa o masculino, porque aqui nós estamos falando de ocupação. E o serviço, ele é oferecido para ambos. Há alguns anos atrás, segundo você tinha trabalhos e trabalhos. Tá? Então, você tinha, alguns anos atrás, estou falando, né? Então, você tinha trabalhos que eram só dos homens, e você tinha trabalhos que eram só das mulheres. Isso, né? Tanto é verdade que no âmbito escolar, como é que fala? Quem está invadindo esse espaço são os homens, né? Porque a escola, ela sempre foi um ambiente feminino. Sempre foi, né? Isso se você pegar lá atrás, né? Você tinha poucos homens ou não tinha nenhum, se você retroceder muito. Então, quem está invadindo esse espaço somos nós, né? Que aí começou, né? Você ter professores homens, né? Agora, dependendo dos outros espaços, houve o inverso, as mulheres que estão chegando, né? Principalmente em áreas administrativas de empresas, né? As mulheres vêm fazendo um papel muito bacana e ocupando cargos de chefia, que até então era dos homens, tá? Bem, aqui, notem que em 2014, olha como já melhora, né? Há um percentual de 3%, ou seja, as mulheres conseguem mais trabalho. Deu para perceber, né? Ou seja, 3% de um contingente de 54% em idade ativa, isso é números relativamente altos. Se você pegar a quantidade populacional feminina em idade ativa de trabalho, tá? Então, é um percentual alto. E desocupada começa a cair. Só que como o emprego é oferecido para ambos os sexos, então se cai a população desocupada feminina, aumenta a masculina, tá? Porque você não tem empregos distintos, não. O posto de trabalho, quando você abre postos de trabalho, é para todos. Então, é proporcional, né? Acaba, entre aspas, tendo uma competição entre eles. Por quê? Né? E a mulher vem... As mulheres vêm ganhando, vou puxar a orelha de vocês, porque não gosto de dizer, né? Porque elas estão estudando mais, em média, né? As mulheres vêm estudando 5 anos a mais do que os homens na média nacional. E 5 anos é tempo, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista em relação ao diferencial no entrevista de trabalho, tá? Até porque, uma coisa que eu falei para o segundo B ontem, falo para vocês, o pessoal que está em casa aí, até porque hoje em dia, cada ano que passa, o trabalho ele está deixando de ser físico, cada vez mais, automação, informatização, né? Redes conectadas de trabalho, ou seja, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu não estou tendo um esforço físico para fazer isso. É um esforço intelectual, ou seja, o que eu quero dizer? Que a cada ano que passa, o trabalho ele vem deixando de ser força física
e o trabalho ele vem sendo um trabalho o quê? Intelectualizado. Ou seja, então, os anos de estudo, ele precisa aumentar, né? Por exemplo, eu sou de uma época que era muito comum, né, você abandonar os estudos para o trabalho. As pessoas até viam, nossa, olha isso, gente, olha como... As pessoas até olhavam e falavam, nossa, como ele é responsável, né? Ele parou de estudar porque está trabalhando, tá, né? Tal. Existia uma aceitação nisso. Primeiro porque isso quem fazia mais eram os meninos, né? Primeiro porque era uma forma de ajudar em casa também, né? O Brasil de antigamente, ele não tinha... não gerava riqueza como ele gera hoje, mesmo sabendo das desigualdades que há aqui. E segundo, que era bem visto, né? As pessoas achavam que era responsável. Hoje em dia, se inverte, né? Se a pessoa para de estudar para trabalhar, serviços braçais, ela vai ter uma baixa remuneração, né? E depois, para correr atrás dos estudos, para tentar ter uma colocação melhor de mercado, fica mais difícil. Então, hoje, inverte-se. Se a pessoa deixa o estudo para trabalhar, ela é criticada. Antigamente, ela era valorizada. Porque antigamente, a grande parte dos trabalhos era braçal, certo? Eram trabalhos que necessitavam de uma mão de obra e não necessariamente se cobrava tanto estudo. Eu sou da fase que se ensinava o trabalho. Então, o estudo, ensino médio incompleto entrava. Hoje, que trabalho você consegue com o ensino médio incompleto? Muito difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque postos de trabalho que envolve o trabalho que usa força, que usa movimento, ele vem diminuindo. Então, busca-se o quê? Busca-se um profissional pronto, intelectualizado. E o inglês, então, dependendo do trabalho, o inglês passa a ser algo que precisa já estar inserido na vida desse estudante, de vocês, e amanhã no mundo do trabalho. Então, são coisas, gente, que a gente vai mudando e que tudo isso que eu estou falando, ele impacta diretamente aqui a isso aqui, ó, tá? A essas questões aqui. Então, se as mulheres vêm equiparando, o que está acontecendo se a gente investigar? Então, a resposta é essa, né? Maior tempo de escolarização. E aí, quando a gente fala, nós estamos falando, não, aqui considera como ciclo básico, tá? Fundamental, médio. Aí eu estou falando mesmo profissionalmente, graduação, especializações, tal, entendeu? Aí eu estou falando já dessa parte. Avancem aqui um pouquinho, ó, por gentileza, ó, e dá uma olhadinha, né, na página 342 mesmo, dá uma olhadinha nessa tabela que está aqui, ó, distribuição percentual da população ocupada por setores de atividades. Notem que a agricultura e a indústria no Brasil tem uma porcentagem menor de ocupação, exatamente porque são setores que cada ano que passa vão recebendo investimentos cada vez maior em tecnologia, inovação. Tá? Então, por exemplo, na agricultura, eu tenho um drone que olha se está tudo bem com a plantação, eu não preciso mais do empregado, certo? Para colher, eu não preciso daquele monte de gente para colher, a máquina colhe, né? Então, notem que no campo, o campo vem passando, principalmente aqui no Sudeste e Sul, né? O campo vem passando por transformações gigantescas em relação ao quê? A inovações tecnológicas, né? Na indústria, a indústria já tinha começado isso, né? Hoje nós temos a indústria 4.0, que é a questão relacionada que já vem daquela herança toyotista, de desperdício zero, estoque zero, e fabricação para venda, ou seja, você não fica com estoque. Então, é verdade que, durante a pandemia aí, o que aconteceu? Venda dos carros caíram, o que as fábricas fizeram? Para. Ou seja, não se faz, não, aquele pensamento antigo, não, vamos fabricando, deixa de estoque e depois vende. Não faz mais isso, tá? Ou seja, só vende, só fabrica se estiver vendendo. Se não estiver vendendo, não fabrica. Tá? Então, quantas pessoas de lá para cá
vêm sendo demitidas. Por quê? Devido a essa questão relacionada a ajustes e questão relacionada à automação, né? Outra coisa, virtualização das instituições. Isso não tem fim. Isso também não para. Bancos, cada vez mais, bancos estão no celular, né? Os bancos estão virtuais. Trabalhos, muitas empresas pós-pandemia, posso que eu digo assim, não acabou, mas muitas empresas já não voltam, já venderam o seu espaço físico. Por quê? A empresa ela já migrou, né? Eu tenho colegas aí que trabalham em área administrativa de banco, escritório, amigos, né? Que a empresa não volta mais, já entregou o salão. As pessoas trabalham em casa e vão ficar em casa agora, mesmo depois de vacinado, enfim, não voltam mais. Isso é uma tendência. A pandemia ela acelerou alguns processos que já estavam em curso. Então, tudo isso, gente, tudo isso impacta na aula que nós estamos tendo, de estrutura etária. Impacta, tá? Se eu perguntar para vocês assim, por exemplo, eu vou ter aqui os seus pais, né? Enfim, amigos, tios, familiares que estão trabalhando em casa, não estão? Estão trabalhando em casa, então, tal, redirecionou, enfim, e que mesmo agora que flexibilizou, mas muitas das relações elas estão aqui no computador, não é isso? Praticamente, né? E o que teve de crescimento em relação ao investimento à internet, de uns tempos para cá, foi gigantesco, né? Porque as pessoas estavam precisando melhorar os seus sinais em casa para poder trabalhar e estudar, né? Eu já tinha lá aquele da NET Claro, eu já tinha antes, né? Por questões que o meu é aquele que já está no celular, sabe, tudo num só. Então, não precisei mexer muito, mas muitas pessoas teve que alterar, correr atrás de percentual a investir em tecnologia, né? Investir em sinal. E aqui, gente, ó, eu queria mostrar isso para vocês. Coloquem aqui na página 343 e dá uma olhadinha como que está distribuído as mulheres nas ocupações de trabalho. Olha só que interessante, em 2003 e 2014, né? Então, nós temos aqui, ó, as cores. Eu já vou mostrar para vocês. É melhor eu até mostrar antes, ó. Deixa eu só diminuir aqui. Vocês estão conseguindo ver no livro, né? O pessoal que está em casa, eu vou diminuir aqui, ó. Então, aqui, ó, peraí, deixa eu acertar aqui o tamanho. Aí. O pessoal que está em casa, deixa eu... vou fazer melhor aqui. Eu vou ampliar aqui a tela que dá para ver melhor. Aí. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó. Dá uma olhadinha. 2003, 2014, né? Vamos analisar já 2014? Vamos direto ali. Aqui tem coisas interessantes, gente, para a gente olhar, ó. Primeira coisa é o seguinte, eu quero que vocês olhem a legenda e dá uma olhadinha que cada cor simboliza um setor de trabalho, tá? Claro, são divididos em... É o terceiro setor e o segundo, talvez, né? O setor secundário e o terciário, né? Que envolve indústria e envolve o terciário, que é comércio e prestação de serviço, né? Dá uma olhadinha nas cores. E antes de eu falar aqui alguma coisa, olha as cores e olha as ocupações femininas e masculinas. Dá uma olhadinha. Faz uma análise aí. Vocês vão perceber que muita coisa que eu estou falando aqui, ela está aparecendo em percentual de ocupação. Dá uma analisada. Se nós olharmos aqui, ó, o setor de construção, notem que a porcentagem feminina é quase zero, né? Estão vendo em vermelho? Olha masculino. Porque aqui envolve uma questão do quê? Braçal. Certo? Construção, nós estamos falando de construção civil, né? Aquele cara que está ali, levando areia, enfim, trabalhando, né? Que porcentagem baixa. Agora, quando você vai para o serviço doméstico, que está de... O que isso é um bege, gente? É um bege? É um laranja? Que cor que você dá para isso aí? É um bege, né? Dá uma olhadinha aqui em serviços domésticos. Olha o percentual feminino e olha o masculino. Aqui, gente, nós temos questões históricas envolvidas, tá? Mas você vai perceber que é o único que mantém isso.
Deu para entender? Ou seja, esses dois que eu comecei falando deles, esses dois aí, os únicos que ainda vêm de uma herança histórica, tá? Só, mas acabou. Agora, o que nós vamos analisar daqui para frente, aqui nós já temos questões e que envolvem a contemporaneidade. Vamos fazer outra análise aqui, ó. Dá uma olhadinha, faça a comparação da administração pública. Dá uma olhadinha. Pública tá de azul anil, né? Acho que é um azul piscina, um azul um pouco mais escuro. Dá uma olhadinha no percentual. Quem está ganhando aí? Homens ou mulheres na administração pública? Quem tem mais? Estão percebendo que as mulheres praticamente dobraram aí? Então, de azul. Aquele azul claro, tá? Não é o azul marinho, não. Azul claro. O que responde isso? Por que as mulheres estão ocupando mais os cargos públicos? Por quê? Estão vendo aí? Por quê? A resposta é simples. Esse percentual tem a ver com o quê? Escolarização. Maior tempo de escolarização. Presta concurso, quem passa? Homens ou mulheres? As mulheres passam. Entendeu? Porque se preparam mais. Né? Sem contar que a administração pública, o salário, ele é igual. O salário não é pagado por gênero, mas ele é pagado pela função. É muito mais justo e democrático. E passa quem passar na prova. Justo, né? Quem se esforçar mais por meritocracia entra. Então aqui, ó, é um alerta aqui para os meninos aqui. Tá? Ó, elas estão indo embora, estão estudando. Né? Estão estudando. Mas, claro, isso é bem-vindo, né? Na verdade, a mulher tem consciência hoje, isso é bom, né? Que há um campo muito grande ainda para se conquistar o trabalho, tá? E outra coisa, né? Há uma inversão de valores gigantesca em relação às mulheres, né? Hoje, elas pensam primeiro profissionalmente, depois pessoalmente, ou levam os dois juntos. Aquela coisa de pessoal e ficar na dependência de alguém, isso não existe mais, tá? Não existe. Porque se existir, é loucura. Até porque hoje ambos, seja numa vida, seja numa família, ou enfim, ambos necessitam do quê? Necessitam de parceria. Hoje em dia. A grosso modo, né? Isso para quem quer constituir família. E isso envolve uma série de coisas, porque qual que é o impacto disso? Queda de taxa de fecundidade, né? Mulher, se ela pensa profissionalmente primeiro, as questões pessoais, né? E a questão de maternidade, de ser mãe, isso vai ficando um pouquinho depois, tá? Já nas gerações que vem vindo, já vem nessa perspectiva, beleza? Mais um aqui que a gente vai falar, ó. Bem, o comércio, se vocês olharem aqui, o verde claro, ó, dá uma olhadinha. O verde claro, nós temos aí um equilíbrio, até porque setor de comércio, ambos podem trabalhar, e, enfim. Os serviços prestados à empresa também está equilibrado, né? E na indústria, o homem ainda, na indústria, tá? O homem ainda vem com 6% percentual maior do que as mulheres, tá? Aqui ainda há um pezinho na história, né? Porque nas indústrias, né, geralmente, se trabalha mais homens. Mas isso eu estou falando por herança histórica. Isso não quer dizer que não possa estar mudando, tá? Até porque, numa indústria, geralmente os serviços de montagem, serviços delicados, essa parte de cadeia produtiva é feita por mulheres. Então, as mulheres têm um domínio assim das questões mais frágeis assim de um produto, por exemplo. Né? O homem é um pouco mais brutão, vai, entendeu? Mas isso é uma questão mesmo só de você otimizar habilidades, só isso, tá? O homem fica numa outra parte ali, tudo bem? Mas aqui, neste gráfico, e olha que nós estamos falando de 2014, tá? Se a gente for analisar aí, se a gente for analisar, por exemplo, nós estamos em 2021, então se a gente
Vim para cá, tem com certeza esse gráfico ele altera mais ainda, ele vai equilibrando cada vez mais, em relação às mulheres e em relação aos homens, tá? Então ele vai equilibrando cada vez mais, tá? Bem, eu vou fazer a chamada de vocês e hoje eu vou postar essa aula e a aula que eu dei semana passada, que eu inverti, tá? Eu pulei essa aula. E aí eu tava vendo lá, eu falei, mas ninguém... Aí no dia eu até falei assim, ué, mas eu fui falando, ninguém me lembrou, tipo assim, ninguém comentou. Aí eu falei, não, eu retrocedo uma aula para ficar certinho. Então hoje na postagem vai estar lá, isso mais tarde, né? Essa aula e aquela ainda que a gente ainda vai falar mais algumas coisas aí. Bem, mas na verdade, claro, eu tinha que falar para vocês sobre a aula, né? Sobre a questão da PA e sobre a participação feminina no trabalho. Mas na verdade, os trabalhos formais, eles estão diminuindo, né? Claro, ainda vai permanecer, mas o que vai acontecer num futuro próximo, talvez na minha geração não veja, talvez na de vocês, talvez não, ou início, mas eu acredito que a próxima, logo mais, essa relação, tanto de concurso, também é um pouco difícil, mas enfim, ou de serviços formais, ele tende a desaparecer. Viu? Ou seja, há uma tendência dos trabalhos terem uma liberdade de negociação. Igual quando você chama, por exemplo, você chama um cara para trocar o chuveiro da sua casa. Então você estabelece, a relação de trabalho se dá, você contrata ele e combina preço. Eu acho que no futuro próximo as relações de trabalho serão assim, serão meio que combinado na hora por horário de trabalho, né? Mas isso, claro, a gente está falando bem mais para frente, né? Eu estou falando num mundo onde praticamente as relações de comerciais e financeiras, elas, quando a gente estiver numa proporção digitalizada muito grande, né? Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? Da sobrevivência, ela vai se dar exatamente pelo que você tem a oferecer no mercado, né? Mais ou menos assim. Mas é claro, eu estou jogando um ar para frente ali. São coisas que são lentas, né? Processo lento aí no processo. Na parte. Beleza? Tranquilos? Fazer a chamada aí. A partir de semana que vem? Semana que vem, enfim. Depois que passar a trimestral, vocês vão ficar mais quietinhos, não, hein? Vou pôr vocês para trabalhar, hein? Vou passar trabalhos aí que vocês têm que também falar aí, contribuir com o que vocês têm, com o conhecimento que vocês estão. Esse menino aqui, olhando para ele, ele tem muito a falar. Quero ouvi-lo. Ele me passa o ar de ser muito inteligente, então eu preciso saber o que ele pensa. Né? Você também, o pessoal que está em casa. Né? Então, vocês vão escapar, não. Vou começar a dar trabalho para vocês, viu? Esse vai ficar. O pessoal que está lá em casa, lá, com a câmera fechada, de boa lá, dentro, né? Eles não mostram, mas está lá no quarto, de boa, descansando, que vai tirar essa moleza deles aí. Né? Então, tá. Bem, hoje é dia 4, deixa eu só colocar aqui a aula, né? O que eu passei hoje para vocês. Deixa eu ver aqui. 4/5 hoje, né? Ixi, esse ano tá voando, né? Próxima aula eu faço a correção de um dos exercícios, correção comentada de um dos exercícios deste e um do 21, tá? Aí vocês tentem fazer em casa os exercícios, pelo menos do em classe, tá? Claro, tem outros exercícios como forma de treino, é importante, né? E caso tenham dúvida, traz para a aula, porque é importante também. André Elias, está por aí? Presente, tá. Andressa. A Andressa saiu, né? Camila Vitória. Você. Eliseu. Você. Enzo. Presente. Gabriel. Presente.
Gabriel de Oliveira. Ah, é você. É você. Giovana. Giovana Balivo e Giovana Donaire. Nenhuma? Nenhuma, como assim? Acabei de falar que as mulheres estudam mais, aí logo duas faltam uma vez só. E tudo que eu falei, então, vai, tá vendo? Então, Guilherme. Guilherme tá aí. Presente. Então, Guilherme. Gustavo. Presente. Isabela Gali. Presente. Isabela tá aí. João Pedro. Presente? Ah, o João Pedro tá aí. Júlia Gabriela. A Júlia tá aí. Tô vendo o nomezinho dela. Júlio Gustavo. Presente, professor. Beleza. Cauane. Presente. Keila. Não? Ah, não tá? Desculpa chamar aqui quando eu pego lista, quando vira o mês, né? Então, eu vou chamando, então, daí eu vejo quem saiu, né? Laura Gonçalves. Aqui. Laura tá aí. Lucas. Presente. Tudo bem. Mariana. Presente. Nicole. Presente. Stephanie. Presente. Tiago. Tiago tá aí? Presente. Vitor. Presente. Tá. Então, é aqui e aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, gente, ficamos assim. Deixa eu parar a gravação aqui. Próxima aula eu corrijo, tá? Um exercício deste e um do outro.